Esse vídeo é mais um corte do Meus Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Falando em criançada, senhores, olha esse gancho, hein, Adiel? Vamos falar de Hendrick agora. O menino tá com os ganchos tão bons hoje. Hoje ele tá. É um de esquerda ou de direita, meu amigo? Tá um Mike Tyson, diria eu. Vamos falar de Hendrick, que... Puxa esse gancho aí de novo aí, Estevam. Vamos fazer aqui, vamos fazer. Bom, pessoal, falando em criançada agora, continuar aqui falando de Hendrick, né? Que vive uma seca de gols aí na temporada de 2023. Ainda não marcou com a camisa do Palmeiras. E aí já começa, né? Torcedores rivais zoar o rapaz. Sabe que o Real Madrid pagou uma bala por ele. Eu não vou lembrar o valor agora, mas é um valor astronômico. Ele tem 16 anos ainda. E aí a gente vê também uma certa... ansiedade da parte dele depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, que depois que ele saiu, ele tava nervoso no jogo, e aí ele sai e a câmera pega ele no banco chorando. Então assim, isso já começa a incomodá-lo psicologicamente também, tanto que o Abel comentou na entrevista coletiva que, pô, ele precisa de um abraço. Eu falei por não ter dado um abraço nele. Mas vocês acham que... Assim, eu também enxergo essa seca de gols do Hendrick como uma falha do Palmeiras, porque não tem um centroavante à altura para dividir essa responsabilidade com ele, e aí acaba que ele tem que ir lá resolver a parada. Só que ele também é um menino de 16 anos. Eu acho que acaba que essa montagem de elenco aí não favoreceu o Hendrick, não. Você acha que é por aí, Adiel? Cássio vai me ajudar agora, porque deve ser problema de calça jeans. Porque uma calça para um jovem de 16 anos, Cássio Ângelo, quanto custa? Oi? Pode repetir, Adiel? Porra, bicho, o cara errou toda a piada, Estevão. Que sacanagem, bicho. A culpa é da minha internet ou da tua? Do teu fone. Mas, enfim. Eu ia perguntar para o Estevão, estão falando sobre seca de gols do menino Hendrick. Quando é que o Hendrick teve uma cheia de gols, pô? Uma inundação de gols, assim, para dizer que ele tá numa seca de gols? Na base, pô. Deixa o cara jogar bola, entendeu? Essa pressão é muito mais externa do que interna, e agora tá afetando o cara. Não afetava, entendeu? Não afetava. Qual é o outro jogador de 16 anos que está despontando, que já foi vendido para o Real Madrid? Ele é o único. Não tem parâmetro. Você não precisa comparar ele com os maiores centroavantes do mundo, tá? Ligado? Só que é uma coisa que a torcida brasileira faz, a imprensa brasileira aproveita dessa situação para deixar o jogador pilhado, jogar a culpa em cima do Abel Ferreira. Tá faltando uma coisa só. O Palmeiras precisa blindar psicologicamente o Hendrick, para que ele consiga simplesmente jogar bola. E no momento certo, o gol vai sair e ele vai conseguir fazer. Isso é impossível, Adil. Questão de rede social, lembrar também tudo da bem, idade. mas é preciso colocar na cabeça dele que ele não é uma estrela mundial ainda, entendeu? Ele é só um garoto de 16 anos e ele, de fato, precisa se divertir em campo. Sim. Precisa jogar bola primeiro, entendeu? Ele não precisa provar que ele vale aquele valor que o Real Madrid pagou para ele. É isso que estão cobrando dele. As outras torcidas, tudo bem. Mas eu acho muita injustiça da imprensa, principalmente, ficar pilhando o cara. Eu assisti o jogo da Record. Porra, os caras da Record lá, eu acho que era o Dodô. Eu acho que o Dodô foi o único que defendeu. Os outros comentaristas meteram o pau no cara. Mas o Dodô é jogador, né? Era o único jogador na transmissão? É ele mesmo. Não, é o único provar. Jogador. E o Bola fez... Vale aquele tanto. O cara, velho! Não dá, cara. Não dá, de verdade. Não faz sentido essa pressão toda. Essa questão, Adil, é porque muito desses jornalistas aí, com todo respeito, cara, de verdade mesmo falando agora, eles não jogaram futebol. Quer dizer que eles não entendem de futebol? Não. Para mim, hoje, um dos melhores comentaristas de futebol nunca jogou futebol. Obrigado, Cássio.
Que é o Adiel Reis, depois vem o Washington Rodrigues. Ah, você jogou bola, você foi um grande lateral. Washington Rodrigues, PVC, são grandes comentaristas de futebol que nunca jogaram futebol. Mas agora tem 5 ou 6 que tem bastante espaço na mídia que realmente falam coisas que quem já teve dentro das 4 linhas sabe que não é daquele jeito. Essa questão que tu colocas aí do Dodô defendendo o Hendrick é porque o Dodô já esteve lá. Bom, realmente o pessoal tá pegando no pé aí do Hendrick. E inclusive a imprensa espanhola já tá repercutindo na Espanha, pra vocês terem uma ideia de como é que isso tá sendo muito falado. E assim, eu concordo, o cara tem 16 anos, né, velho? O que eu tava fazendo com 16 anos, mano? Eu prefiro não falar aqui pelo horário, mas enfim. Não era uma coisa, né? Envolvia um esquema tático 5 contra 1. Exatamente. É um esquema tático aí muito usado quando você tem 16 anos, quando você é jovem, né? E tá nessa fase aí com muita testosterona, né? Exatamente. Você tá ali no auge. E, pô, o moleque já tá jogando bola, o moleque parece um touro, velho. A coxa dele é maior que meu braço, mano. E, tipo, é um negócio inacreditável aquele moleque. Acho que é um potencial. Ele talvez seja aí hoje o principal prospecto no futebol brasileiro. É o que muitos acham que será o futuro jogador aí da seleção brasileira, o futuro grande craque do Brasil. E essa questão que criou uma atmosfera muito desfavorável à formação como jogador do Ender. Ele ter sido alçado ao time profissional com 15 anos ainda, em parte muita pressão da imprensa. Acho que vocês vão lembrar que o Abel Ferreira demora bastante a colocar ele para jogar. Esperou o Palmeiras ser campeão, tirar aquela pressão toda, e logo depois vem essa venda aí milionária para o Real Madrid. Claro, a imprensa espanhola fica curiosa para saber quem é o Ender. Não acredito que o Marca, o Jornal da Espanha, vai acompanhar um jogo entre Palmeiras e Ferroviária de Araraquara pelo Sub-17 do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão tem que ser muito trabalhada. Como o Adiel falou, blindar hoje em dia um jogador é muito difícil, porque a velocidade de informação que tem hoje em dia é muito grande, é muito rápida. E a terceira questão também é essa falha no planejamento do Palmeiras. O Vinícius Júnior, quando estava atuando ainda no Brasil, não era protagonista no time dele. Entrava ocasionalmente no segundo tempo. Tinha um outro planejamento para desenvolver o jogador. E essa transição entre a base e o profissional do Hendrick, na minha modesta opinião, está sendo muito mal feita. Esse era o ponto que eu queria chegar também, porque assim, é uma situação que às vezes muitos esses times, né, principalmente no citar o São Paulo aqui como exemplo, porque é uma situação que, por exemplo, o Nestor que passou o Igor Gomes, por exemplo, que é um cara que fica muito exposto, aí a torcida começa a pegar no pé e aí de repente o cara já não tem mais ambiente com o clube. É claro que isso não vai acontecer pro Hendrick, até porque ele já tá vendido, então assim, acho muito difícil o Palmeiras queimar o cara assim a torta direito, porque é um ativo pro clube, então não vai manchar tanto a imagem dele. Mas, tipo, talvez tenha faltado essa visão da diretoria e também do próprio Abel Ferreira de ter alguém ali que dividisse um pouco essa responsabilidade de ser o centroavante do time, porque ele é muito novo. E aí, tipo, por mais que o Paulista tenha um nível técnico, e acho que sirva para isso também, para fazer essa transição, acho que jogar tudo nas costas dele é um pouco demais. Talvez tivesse alguém ali que jogasse, que dividisse essa responsabilidade, sabe? Ele fosse o titular e aí o Hendrick entrasse em alguns jogos ali, em situações específicas, talvez isso pesaria menos, né? Mas agora ele ter que estar lá todo jogo como titular, já ser alçado e ter que jogar, acho que acaba aumentando ainda mais essa pressão, que ao meu ver também é totalmente desnecessário. 16 anos aí, tipo, o cara ainda tem muito futebol pela frente. O que se fala dele, de quem acompanhou a base, daí quem viu, é de que realmente é um fenômeno. Então, assim, a ponto de o próprio Ronaldo ter pedido ele na seleção, cara. Tipo, na Copa. Assim,
não acho que... Eu não concordo com o Ronaldo, não, mas ver alguém como o Ronaldo ter essa oposição... Da pressão em cima do Hendrick. Então... Mas o fato de um Ronaldo ter chamado também, então é porque acho que esse potencial existe e é enorme. Agora é lidar com isso e ao meu ver, o Palmeiras também tem o seu, como é que fala? A sua parcela de culpa nessa história também. E acho que o Hendrick, na minha opinião, é a menor delas, porque não é que ele não tenta, não é que ele tá sabe, uma tiriça. Não, ele vai, se esforça, corre. A questão é que não é tão simples assim. Se fosse fácil, olha aí, o Pedro Raul ia ser o artilheiro da vida, né? A quantidade de... O Pedro Raul também, acho que eu puxei um péssimo exemplo. O rapaz tá perdendo muito gol aí. Mas é uma... É a fase. Eu acho que quando o Cristiano Ronaldo tinha uma frase que falava que gol é que nem pote de ketchup, né? Quando você... Tem hora que você vai tentar pôr e não vem nada. Aí daqui a pouco você chacoalha direito, sai um monte, né? Isso também pode ser usado em outro momento, em outros... E aos 16 anos, acho que isso casa muito bem, né? Principalmente quando você tá ali no... direito pra sair, exatamente. Né? Naquela formação tática, ela 5 contra 1, acho que rola muito isso. Mas enfim, nada senhores. Com uma chacoalhada, meu amigo. Talvez o Hendrick precise apenas de uma chacoalhada aí. Tem que ser pensado nessa estratégia. Mas agora, essa questão que tu falaste aí, Adel, me lembrou duas coisas. Essa do Ronaldo ter pedido o Hendrick na seleção, achei totalmente desnecessária, porque a gente sabia que o grupo da seleção não ia mudar. Era jogar mais pressão para cima do jovem rapaz. E a outra, eu lembrei aqui do Neymar, que quando surgiu, a estrutura que ele tinha para jogar futebol era muito melhor do que essa. Claro que o Santos é um time referência em fazer essa transição de base e profissional, mas o Neymar tinha uma estrutura boa para jogar. Tinha do Dracena, tinha Léo, Pará, Durval, próprio Arouca, jogadores muito mais experientes que passavam uma tranquilidade para o Neymar só entrar em campo e se divertir. Se eu não me engano, eu acho que não vou saber se foi o Oswaldo de Oliveira ou se foi o Dorival, que lançava ele aos poucos no jogo. Bom, vai falar alguma coisa, Diego? Ou não? Não, vou dizer o seguinte, que com 16 anos eu não tinha vontade nenhuma de ir para a Europa, porque eu não tinha dinheiro para morar na Europa. Então, o Hendrick, parabéns para o Hendrick aí, que conseguiu fazer a fortuna dele, já tem aposentadoria garantida. Então, vai se divertir, moleque. Vai jogar bola. Esquece que essa porra dessa imprensa fala que esses otários aí não estão tudo com inveja, porque com 16 anos o cara tá indo pra Europa. Porra. É isso, Se você ganha num mês, talvez esse daí não ganha num ano, não.